Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Qualquer coisa você pode consultar lá no portal, que eu posto hoje mesmo. Certo. Então, vamos lá. Só repetindo aqui para pegar a gravação da aula. Hoje a gente trata sobre abertura de capital, vantagens e desvantagens. A gente vai conhecer o que significa o processo e abordar por que é vantajoso e por que tem um lado que não é tão vantajoso assim, né? Isso a gente compreende a unidade 3.2 e a 3.3. Na aula passada, a gente falou sobre o mercado de câmbio e a gente falou sobre o mercado primário e secundário. No mercado primário, a negociação é direto com a empresa que abre o capital com o investidor que compra aquela ação. E no secundário, já é entre os investidores, né? Não entra mais o dinheiro que é captado ali, não vai mais para a empresa, e sim para as pessoas que vão comprando a ação da outra pessoa, né? É importante a gente entender essa questão do mercado primário e secundário, porque isso vai influenciar no que a gente aprende hoje, que é a abertura do capital. Essa abertura de capital, ela é uma via de mercado primário. Por quê? Você vai abrir capital da empresa, então é a empresa oferecendo para o mercado. É isso que é essa via que a gente chama de mercado primário. O dinheiro vai para a empresa, porque é ela que está destinando essa possível venda, né, de ações disponíveis ao mercado. Então, bora lá. Então, o que é que significa abrir esse capital social, né? Como eu falei, quando é que você abre, quando é que a empresa consegue abrir esse capital? Quando ela resolve, é uma decisão assim muito complexa, não pode ser tomada de uma hora para outra, porque exige muito investimento e muita responsabilidade nas informações que a legislação solicita, né? Não é simplesmente abrir o capital, eu quero abrir capital, colocar as minhas ações aí no mercado para que seja negociado por qualquer pessoa, e aí eu tenho um custo menor, inclusive, de captação de recurso. Não é assim. Tem que pensar direitinho, tem que verificar se tem estrutura ou se pode criar estrutura. Toda a ideologia, o modo de operação da empresa se modifica para atender essa nova necessidade, essa nova realidade da empresa. Então, abrir capital não é fácil. Boa noite, Igor. Abrir capital não é fácil, né? Não é simples, exige uma equipe muito comprometida e bem altamente capacitada, tá? E seguir diversos procedimentos que são exigíveis. Quando você tem, por exemplo, uma empresa limitada, você tem um capital fechado, né? Para que você abra esse capital, você tem que transformar a sua empresa numa companhia aberta, negociar ações, debêntures, notas promissórias, outros valores imobiliários. Quer dizer, você tem que pegar o capital dela, fracionar em algum documento e colocar aquele documento disponível para que o mercado possa adquirir. Igor? Oi, Igor. Se você estiver me ouvindo, você pode, por favor, só desativar aí o fonezinho de ouvido? Igor? Não sei. Então, vamos continuar. Então, abrir o capital significa isso. A empresa, ela sair do mundinho dela ali, onde tem só aqueles sócios, e se abrir para o mundo globalizado, né? A gente fala no mundo como um todo, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode adquirir ações daquela empresa, tá? Geralmente, essas ações, elas são negociadas em bolsa de valores, nesse mercado de forma pública, né? É todo negociado em bolsa de valores, que aqui a nossa é a B3. E por que é interessante para a empresa abrir o capital? Por que existe uma grande gama de empresas que pensa nisso, que investe tanto dinheiro nesse processo? O primeiro ponto é captação de recursos. Porque quando você abre o capital, você está vendendo, né, parcelinhas do capital social de sua empresa. Então, assim, está entrando dinheiro para você, é uma forma de você captar recursos
sem ter tanto aquele custo da dívida que você tem, por exemplo, se pegasse esse recurso em um banco. Então, o principal ponto para abrir um capital é a disponibilidade, a captação de recursos, né? Aqui a gente colocou alguns pontos, né, que são observados por ele. O primeiro é esse que eu falei para vocês, né? Captação de recursos, que é o principal. Financiar-se por meio de oferta de ações. Você abre o capital, transforma parcelinhas do seu capital em ações e coloca ela disponível para que o mercado compre essas ações. Geralmente, esse processo ele é muito mais barato do que você ir num banco, pegar financiamento, empréstimo, né, e pagar juros, tá? Então, esse processo aí tende a ser mais barato do que você buscar dívidas. Portanto, acaba sendo também um ponto vantajoso aí para quem quer abrir o capital. É uma fonte de recursos. Oi, pode falar. Não está passando o slide, não. Ele está ficando aqui só na primeira tela de mercado de capitais. Qual o segredo passando, desse... Não. Vou gerar aqui novamente, tá? Tá. Espera aí. Vou colocar ele aqui de novo. Oi, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu tô. Boa noite. Eu tive um problema. Agora eu tô. Na verdade, quando eu entrei aqui, eu tive um probleminha com o meu áudio aqui. Eu não tava conseguindo escutar ninguém. Ah, tá. Mas agora eu tô. De toda forma, eu ouvi o que a Valdenice falou. Aqui no meu, ele tá aparecendo normal. Tá? Eu vou botar de novo para ver se aparece para todos vocês, tá? Senão eu compartilho a tela. Deixa eu só... Peraí, que são muitos slides. Ó, Igor, eu já falei para a Valdenice, vou te lembrar, né? A gente vai ter a nossa oficial dia 22 de maio, viu? E vai ser toda a unidade 3, né? Eu já dei a aula da 3.1, é porque só veio o Luiz no dia. E hoje a gente trabalha com a 3.2 e 3.3, semana que vem com a 3.4, tá? Aí a gente finaliza a unidade 3 e na semana seguinte faz a avaliação, tá? Ok. Beleza. Deixa eu ver se passa aqui, gente. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Para mim tá. Agora tá. Taxa de câmbio. Pronto. Tô passando aqui para a gente chegar onde estávamos. Ele tá carregando. Pronto. Apareceu aí o que significa abrir capital? Sim. No meu não tá aparecendo não, mas não tem problema não. Depois eu pego no slide. O meu tá ficando em mercado de cambial. Tá carregando. Agora sim. Deve aparecer, então. Agora apareceu. Pronto. Então, a gente já falou sobre o que é abrir o mercado de capital, né? Igor, acho que você não pegou essa parte, mas resumindo, é aquela empresa que ela sai do ambiente fechado dela, né? De somente aqueles sócios, pega uma parte do capital dela e coloca disponível aí para qualquer pessoa no mundo adquirir aquele título, que geralmente são chamados de ações, né? Então, sai do mundo fechado dela para se abrangir para o mundo global. Isso é você abrir o capital, né? Opa, foi demais. Agora, por que a maioria das empresas... Por que as empresas querem abrir o capital? A principal questão é a captação de recursos. Porque, geralmente, você abrir o capital te dá uma oportunidade de captar recursos para a empresa num custo muito menor do que você ir no banco e fazer um empréstimo ou um financiamento. Então, geralmente, essa é a questão. E esse é o principal ponto que faz uma empresa abrir o capital. Essa fonte de recursos que a gente chama de ilimitada. Porque a partir do momento que você abrir o capital, que as suas ações, elas estão no mercado de ações, geralmente numa bolsa de valores, né? Estão ali sendo negociada com diversas pessoas, mesmo que tenha saído de sua mão,
ela vai a todo momento, através das atividades, dos investimentos que você faz na empresa, sendo valorizada pelo mercado ou não, e gerando os resultados positivos e negativos, né? Então, assim, o que vai depender dela trazer ainda mais recursos para a sua empresa é a sua forma de operação, são os resultados que a sua empresa fornece para o mercado, para esses investidores. Quanto mais resultados positivos, mais aquela ação é valorizada e mais dinheiro vai entrando para a empresa, né? Em termos de valorização. Agora, quando é que ela recebe efetivamente pela comercialização dessas ações? Quando ela trabalha no mercado, eu acho que vocês, não sei se Igor estava, naquela questão do mercado primário, quando ela bota à disposição do mercado as ações. Aí a gente tem uma via direta de empresa que abriu capital para o investidor. Isso a gente chama de mercado primário. Eu acho que você estava nessa aula, não estava, Igor? Primário, isso, estava assim. Pronto, então, esse processo aqui que a gente está tratando, ele abrange o mercado primário, porque sai da empresa para o investidor. Então, além de ser... Oi? Não, pode continuar. Ah, tá. Então, de ser uma forma de se financiar e de ser geralmente mais barato do que você buscar em fontes de terceiros, bancos, né, agências de fomento, e uma fonte de recurso limitada, geralmente não se tem aquela pressão de você ter que pagar aquele financiamento. Por quê? Quem investe na ação, ele sabe que o negócio pode dar certo como pode dar errado, né? Existe o risco que se admite, né? Quando a gente participa desse mercado. E você não tem um prazo de estar amortizando aquele financiamento, financiamento não tem um prazo de você estar amortizando, né, uma distribuição para sócio, um resgate, um retorno do sócio, não existe isso, né? Porque você entende aquela questão da continuidade da empresa. Então, você não tem essa preocupação de ter que, naquela data, pagar determinado valor, porque isso é aquela obrigação de financiamento de quem faz empréstimo. Quando você trabalha com mercado de ações, não, né? Você tem esse calibre desse ponto, dessa pressão que tem do financiamento, de quando você adquire um financiamento. Aumenta a liquidez patrimonial da empresa, porque à medida que você joga ações no mercado, você está deixando ali o seu PL mais líquido, né? Está deixando seu patrimônio ali mais líquido. A empresa ganha, esse ponto também é muito importante, gente. A empresa ela ganha bastante visibilidade quando ela comercializa no mercado de ações, quando ela está na Bolsa de Valores. Porque o que acontece? Se você está na Bolsa de Valores, você está seguindo critérios rigorosos de transparência, de buscar, mostrar para o mercado informações fidedignas, reais. Tende a gente a acreditar que aquela empresa é organizada, que aquela empresa segue padrões, inclusive internacionais. Então, são empresas que a gente entende que são mais sólidas, mais organizadas, mais efetivas e que podem ter dá aquele aspecto visível que a empresa pode ser mais, digamos assim, forte, ou você pode ter mais garantias do que uma empresa que não comercializa na Bolsa de Valores. Quando você olha para uma empresa que não está na Bolsa de Valores e para outra que está na Bolsa de Valores e compara, geralmente você associa que está na Bolsa como uma empresa muito mais forte, muito mais consolidada, muito maior e muito organizada. Por quê? Pequenas empresas não vão ser listadas na Bolsa de Valores, não vão comercializar suas ações, né, no mercado de imobiliário. Não existe essa possibilidade. Tem que ser grande empresa. E geralmente elas vão para o mercado de ações para captar recursos, porque elas já estão grandes, pretendem expandir ainda mais, vão precisar de muitos recursos e que muitas vezes nem o banco poderá fornecer. Então, tem que ir para o mercado para que o mercado venha e traga esse recurso, tá? Além disso, por se tornar uma empresa, né, de grande visibilidade, de grande porte, melhora a possibilidade de você fazer negociação com seu fornecedor e com demais instituições financeiras.
Porque o risco, você estando lá, é como eu falei, a transparência é maior, a organização é maior. Então, para banco, isso é muito mais, reduz muito mais o risco dele do que uma empresa que não está listada na Bolsa. Porque ele sabe que para estar ali tem que seguir diversas recomendações da CVM. Porque se não seguir, sai. Se não seguir, não fica. Ou recebe multa, ou deixa de estar listada. Então, tem essa abrangência, essa visão de que a empresa que está lá é uma empresa mais responsável, mais organizada. Tá? E aí a gente vem para o IPO, que é isso, IPO, né, em português. Esse IPO é uma sigla em inglês, que significa Initial Public Offer, que é a oferta pública inicial, né, de trás para frente. Em bom português, oferta pública inicial. É a primeira oferta da empresa. É quando a empresa ela abre pela primeira vez o capital dela para o mundo, tá? Para ser comercializado aí, geralmente em bolsa de valores. Então, o IPO é somente a primeira vez, vou frisar aqui, tá? A primeira vez que a empresa abre o capital dela, tá? Que ela se oferece para o mundo, ok? E aí, o que ela faz? Ela começa a vender ações para o público pela primeira vez, frisando isso, e é o que a gente pode denominar, então, de IPO como sendo a mesma coisa de abertura de capital. Já que é a primeira vez que a empresa está abrindo o capital para o mercado, a gente pode dizer que o IPO é a abertura de capital, ou o momento da abertura de capital da empresa, né? É a primeira vez, então, que os proprietários eles renunciam a parte deles, porque eles vão ter que vender uma parte, né, da empresa. A empresa vai sair daquele controle de 1, 2, 3, pouquíssimas pessoas para um universo de acionistas, né? Então, ele está renunciando a parte daquela propriedade em favor de abrir esse leque de acionistas ou proprietários da empresa. Só que quando você abre o capital, a gente chama esses proprietários de acionistas, tá? Porque são portadores ou donos de ações. E aí vem para as vantagens. O que é que a gente considera como vantagem no IPO ou na abertura de capital? Primeira questão de levantar o capital, que geralmente é mais barato, você consegue se financiar, e num custo mais barato, principalmente quando você pensa em crescer a empresa, expandir aquela empresa, ou novos projetos, né? Então, quando há essa necessidade de você, olha, eu tô em um tamanho que eu tenho que aumentar, eu não consigo mais permanecer naquilo ali, né? Então, eu tenho que buscar uma forma de crescer. Como é que eu faço isso? Quem vai me financiar? Aí você pensa em diversas possibilidades. É nesse momento que, geralmente, você ir para um banco, você paga muito mais caro do que você se posicionar no mercado. E uma das vantagens é essa. Você levanta o capital necessário para financiar algum desses aspectos aí, ou seja, você se financia. Outra vantagem é a questão da visibilidade que a gente já falou há pouco, né? Você tem maior visibilidade, o povo conhece mais a sua marca, as pessoas conhecem mais a sua marca, você posiciona a marca de uma forma muito mais forte quando você transaciona, negocia em mercado de valores, né? Em mercado imobiliário. Então, vai levar aquele aumento do reconhecimento, do prestígio daquela empresa, e isso vai acarretar uma série de outras coisas. Vai aumentar a venda, credibilidade dos fornecedores, vai aumentar a linha de crédito, e com certeza isso vai refletir numa maior lucratividade. Acontece para todo mundo? Não, mas para a maioria das empresas que abrem o seu capital nesse primeiro momento, fazem IPO, geralmente possuem lucratividade, né? A gente tem a Localiza mesmo, que é um dos exemplos assim de cases que deram super certo. Eles abriram capital e tiveram até hoje eles se mantêm com uma lucratividade muito bacana. Mas já há outros casos que não deram tão certo, né? Acho que foi a OGX, se não me engano, já não teve um bom retrospecto nisso aí. Mas na grande maioria, sim, consegue arrecadar
um bom valor, né, para aumentar a estrutura daquela empresa, ou desenvolver novos projetos, e por aí vai. Tá? Tem oportunidade, isso aqui é importantíssimo, oportunidade de atrair melhores profissionais. Por quê? Para você entrar nesse mercado, para você abrir capital, você tem que ter pessoas, profissionais altamente qualificados para atender às exigências normativas da CVM, que não são poucas. A pessoa tem que conhecer muito de mercado, tem que conhecer muito de finanças, de economia, tem que trabalhar com balanço patrimonial e DRE, que não é esse convencional que a gente fecha aí na contabilidade, que vocês devem ter visto. A estrutura ela é muito diferente, né? Tem que conhecer, trabalhar com indicadores, tem que trabalhar com marketplace, com diversas nuances, né? Diversas questões que são específicas de quem trabalha nessa área. Então, esses profissionais são profissionais caros, altamente qualificados, e, consequentemente, eles vão levar essa qualificação para aquela empresa e aumentar o nível de qualidade das informações da empresa. Além disso, esses funcionários, por serem também altamente qualificados, você vai exigir deles um desempenho e, geralmente, eles são pagos por esse desempenho. Né? Como é que está a operacionalidade daquela empresa? Geralmente é um EBITDA, não há, que eles observam e verificam. Ó, se você fechou um EBITDA da meta ou acima da meta, você tem um fixo e ainda um percentual em cima disso. Então, é um povo que ganha 2, 3 dígitos, tá? De milhares de 100 mil, 150, 30, 50, nem 30. Geralmente, esse pessoal que trabalha nessa área ganha muito dinheiro. Ou então, eles podem receber até como remuneração ações, podem ser pagos, inclusive, através de ações. Então, essa questão de profissionais assim é bem fortíssimo quando a empresa abre o capital, né? Muda muito o perfil. Ela tem que, geralmente, contratar pessoas. Ou capacitar muito bem as que estão ali. Geralmente, traz de fora e para formar um time especificamente para essa abertura de capital, tá? São empresas que possuem uma melhor reputação junto aos bancos, porque os bancos tendem a ver aquela empresa com mais credibilidade. Então, essa empresa vai conseguir taxas menores, prazos maiores, carência maior, né? E até uma disponibilidade maior de recursos. Facilita muito a vida de muitas empresas. Apesar do alto investimento, existe uma contrapartida também muito boa em diversos aspectos, né? E relacionamento com funcionários. Quando a empresa abre capital, ela tende a ter uma forma de relacionamento melhor, que deixa o funcionário mais motivado, porque a maioria dos profissionais, eles vão receber... Luiz entrou também, né, Luiz? Eles vão receber pelo desempenho. Então, além do fixo que eles têm, eles ainda vão receber digamos assim, um bônus pelo desempenho deles, que, como eu falei, pode ser também em forma de ações da empresa. Então, isso vai deixando mais motivado o funcionário, e isso melhora o relacionamento com o funcionário e tende a fazer com que ele queira que a empresa sempre cresça para que ele tenha um bom resultado, para que ele tenha dinheiro no bolso, né? Então, isso pode acontecer. Desvantagens, né? O que é que pode aí... Por que há alguma desvantagem? Há algum ponto que não seja tão positivo em você abrir o capital? Bem, primeiro que é muito caro, tá? Já tem que ter um certo valor aí disponível para esse investimento. A empresa ela vai ter a obrigatoriedade de gerar informações constantemente. Aqui no Brasil, a gente tem a obrigação de prestar informações para essas empresas de capital aberto trimestralmente através do ITR, né? Que são os relatórios de informações trimestrais. Então, essa obrigação, por ser constante, demanda tempo, pessoas qualificadas e tem que cumprir prazo. Então, assim, o fato de ser exigido que se faça essa divulgação das informações gera muito tempo
demanda tempo e dinheiro. Então, aí você já tem só aí você já tem uma questão de alto investimento. Então, pode ser um ponto que não é tão positivo para quem abre aquela empresa, abre o capital da empresa. Porque vai ter que dispendiar tempo, dinheiro e pessoa qualificada, tá? Para entender de todos esses processos: financeiro, contábil, tributário, econômico e de mercado. Outra coisa, são exigidas informações padronizadas dentro de um determinado padrão, que geralmente são os padrões de normas internacionais e de publicação exigidos pela CVM. Por serem padronizadas, às vezes não atendem a algum aspecto específico ali, gerencial daquela empresa, né? Então, pode ser uma desvantagem por conta disso. Às vezes você quer ver um ponto específico, um aspecto gerencial, assim, decisório específico, mas pela padronização das estruturas contábeis, demonstrações, relatórios, você acaba perdendo um pouco disso. Uma outra questão é, se é exigido que você faça a publicação, quando eu falo publicar, é para que qualquer pessoa veja. Eu vou mostrar para vocês que a gente aqui, estudante, qualquer cidadão, pode entrar no site da empresa que está com ações na Bolsa de Valores e puxar esses relatórios contábeis e financeiros deles, tá? Então, assim, como é acessível, como está ali para todo mundo ver, você sofre com a questão do sigilo do negócio, porque são muitas informações que estão à vista. Às vezes não são todas, porque a gente tem algumas informações estratégicas que a empresa consegue não disponibilizar naquele momento, né? Mas existe uma grande maioria de informação que está ali disponível, inclusive para concorrência. Então, é um aspecto que tem que ser observado com cuidado, né? Mas esse risco é um risco que sofre tanto a empresa quanto o concorrente, né? Porque se o concorrente for de capital aberto, vai estar dentro do mesmo, corre o mesmo risco, né? O IPO, que é esse processo inicial de abertura, ele é muito caro, né? E tem que ter ajuda de alguma instituição financeira no primeiro momento, como geralmente bancos de investimento. Para você conseguir essa ajuda também é bastante complicado. Então, pode emperrar o processo, então é algo que pode prejudicar, pode ser considerado como uma desvantagem aí do IPO, principalmente porque ele é realmente muito caro. Então, você tem que verificar, será que vale a pena, né? São diversos aspectos que você tem que observar. Primeiro, o dinheiro que você vai colocar nesse processo, que é muito dinheiro. Depois, será que você vai ter o retorno? Qual é o retorno que você quer? Lógico que tem o retorno sobre investimento, que é o financeiro, mas tem o retorno também de posicionamento da marca, de visibilidade, de melhores negociações, de melhores taxas e por aí vai, né? E a questão da descentralização da propriedade do negócio. Porque quando você abre o capital, os acionistas passam de 2, 3 para milhares, são diluídos, né? Então, ao invés de ficar o controle da empresa ali naquele grupinho ali fechado, você está abrindo para um monte de gente ali fazer parte desse processo, né? Você tem uma diluição do controle dessa empresa. Então, isso é considerado como uma desvantagem nesse processo. E como é o processo? Até aí tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Vocês podem perguntar se tiver dúvida, viu? E como é esse processo? Geralmente, esse processo dura cerca de 1 ano, tá? Ele tem que ser altamente sigiloso. Se alguém que estiver fazendo parte desse processo dá com a língua nos dentes, como o povo fala, né? Ou dizer para alguma outra pessoa que possa beneficiar essa pessoa, porque ela vai adquirir essa ação sabendo que isso vai acontecer, ou de alguma outra empresa que ela sabe que com essa abertura de capital pode levar uma queda e depois ser valorizado. Então, assim, isso é considerado como ilegal e pode colocar por terra todo esse processo aí que está se fazendo para a primeira abertura de capital. Então, é altamente sigiloso.
Quando se abre o capital, somente as pessoas envolvidas no processo é que sabem a data em que vai abrir o capital, tá? Mas outra pessoa do mercado não pode saber, porque senão fura o processo, pode ser multado, cai por terra, vai ter que fazer tudo de novo, e o novo investimento é muito caro. Então, existe muito esse cuidado. Então, em média, ele dura 1 ano, se você tiver com a equipe bem organizada e bem comprometida e qualificada. Custa aí, ó, mais de 2 milhões de reais só em taxas. Eu estou falando só em taxas, honorários e algumas outras despesas. Isso aí era... Eu esqueci só de colocar o ano, mas isso foi em 2018, esse valor aí de 2 milhões em taxas. Hoje, esse valor pode ser muito maior, tá? Então, é caro, né? Não é qualquer dinheirinho, não. E isso é só uma parte, porque ele tem que pagar uma equipe muito qualificada, ele tem que pagar uma equipe de jurídico também muito qualificada. Então, é muita coisa aí que eu não abordei nesses 2 milhões. Tá? A maioria dessas empresas, elas designam uma pessoa, colocam uma pessoa para ser o gerente daquele projeto. Então, imaginem quanto é que essa pessoa aí não recebe, né? Tem que ser uma pessoa bem gabaritada, com currículo muito bom. Geralmente, ela tem já experiência nesse processo de IPO para estar como gerente do processo ou gerente desse projeto. E dentro da equipe, quem é que ele coloca? Tem que ter um banqueiro de investimento, uma pessoa que saiba mexer com investimento alto. A gente está falando de bilhões, de trilhões, de milhões, tá? Uma pessoa que saiba mexer com isso. Tem que ter um grupo de advogados também, específico desse processo, que atue dentro desse, já tenha know-how, já tenha experiência nisso, porque é muito documento, é muita taxinha que tem que pagar, é muito processo que tem que levantar e colocar, é muita coisa, advogados são imprescindíveis nesse processo. Outro profissional que, assim, impossível ele não existir nesse processo é o contador. Porque, primeiro, para você abrir o capital, a principal obrigação sua são as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras. Então, a contabilidade tem que estar, ó, bundinha de neném, como o povo fala, né? Tem que estar um brinco, tem que estar linda, perfeita, arrumadinha, sem nenhum furo, muito transparente, de acordo com os padrões exigidos pela CVM. Se você for abrir capital hoje, você tem que seguir os padrões de normas internacionais de contabilidade. Então, esses contadores aí têm que ser altamente qualificados, geralmente, que já trabalham nesse processo. Pelo menos o que está à frente, que já trabalhe nesse processo. E também uma especialista, gente, em CVM e em regulamentações de mercado de capital. Tem que ter um cara que saiba tudo sobre o mercado. Então, essa é a principal equipe. Podem ter outras pessoas, lógico, tem que ter outras pessoas para auxiliarem. Mas essas aí são os que tomam à frente, o gerente mais esse pessoal aí, porque eles é que vão mudar, muitas vezes, a cultura toda de uma empresa, para que ela se adapte a essa nova realidade, atenda os novos critérios da CVM, que eu digo para vocês, não é pouca coisa, tá? E tudo é prazo, se você perder prazo, você paga multa e você pode ser retirado da Bolsa de Valores. Então, assim, eles são extremamente rigorosos. Se tem um órgão que funciona direitinho aqui no Brasil, é CVM, é Comissão de Valores Mobiliários. Não se brinca nesse mercado, não. Para entrar nesse mercado, a empresa tem que ter muita responsabilidade. Tá? Por isso que quem está lá dentro é bem visto por banco, por fornecedor, pelo mundo inteiro. Okay? Após fechar essa equipe, qual é a primeira coisa aí que ele tem que fazer? Tem que se registrar na CVM. É o primeiro ponto. Você vai abrir capital? Ok. Só chegar lá e abrir? Não. Se é capital fechado, deve ser uma limitada, né? Você vai ter que seguir ali algumas regrinhas, algumas normas, pagar diversas taxas aí de mais de 1 milhão para ser registrado, listado
ou regulado pela CVM. Para ter esse registro de companhia aberta na CVM, você tem que atender todas as exigências lá que eles solicitam e fazer esse registro. É o primeiro passo. Né? Depois que você forma a equipe, depois que você arruma a empresa, que organiza tudo em casa, dentro de casa, organizei tudo, deixei tudo lindinho, direitinho, organizadinho, vamos agora fazer o registro na CVM. Pronto, é a primeira coisa. Fez o registro da CVM, pode seguir. Começa a juntar toda a informação que eles pedem para fazer o processo do IPO, né? Identificação da empresa, se tem ativos rentáveis ou não, se vai vender esses ativos, como é que está o seu PL, o seu passivo, se você tem passiva descoberta, ou seja, se você deve mais do que o que você tem de ativo, se tem áreas onde o fluxo de caixa pode ser aumentado, tudo que você puder ser melhorado naquela empresa, começa a ser feito essa transformação e essas informações, que já vem, na realidade, desde antes de você se registrar na CVM, né? Algumas empresas também vão buscar, como eu falei, novos gestores, geralmente fazem isso, né? E um novo conselho de administração. Então, aqueles donos que criaram a empresa, geralmente, eles saem da linha de frente. E você traz aí novos profissionais para cuidar daquele negócio que era seu. Então, é uma decisão muito importante. Foi o que aconteceu, por exemplo, similar, porque eu não sei se eles abriram capital. Mas o que aconteceu com a Ricardo Eletro? Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem uma palestra que ele fala sobre isso, depois que ele teve uma queda aí, quando ele comprou a Insinuante, né? Quando ele comprou a Insinuante. Ele era Ricardo Eletro e era só ele, né? Ele que comandava, ele que dizia os preços, era aquilo, aquilo outro. Depois, ele viu que a empresa estava aumentando, comprou a Insinuante. Nesse processo, gente, ele mudou a gestão e ele não ficou mais à frente como ele era, né? Contratou CEOs, que são executivos, altos executivos, para ficarem à frente do negócio dele. O que a gente viu acontecendo aí com a Ricardo Eletro? Caindo, né? Ele declarou falência, né? Declarou falência. E reabriu aí com uma nova razão social, mantendo o nome de fantasia de Ricardo Eletro. Tá? Mas teve uma queda exorbitante. Eu não sei se ele fez o processo de abertura de capital, mas é para vocês entenderem que quando se faz uma abertura de capital, geralmente se muda a gestão. Porque é uma decisão muito forte, é uma decisão que vai fazer crescer muito a empresa, muito mesmo. Então, tende a buscar pessoas que já têm mais conhecimento nesse processo, que já são mais conhecidas no mercado e mais qualificadas. Isso é garantia de sucesso? Não, né? Existem diversos casos como esse que eu citei para vocês, que mudou a gestão, ele estava, se eu não me engano, somente como conselheiro, e, no entanto, caiu tudo por terra, ele teve que voltar atrás. E tem um vídeo dele que conta toda essa historinha. Se depois vocês quiserem ver, é bem interessante. Tá? Seguindo aqui, ó, o cronograma, né? Como é que, dentro desse processo, geralmente se dá esse cronograma ali de um ano, né? Cerca de 8 e 10 meses antes dessa primeira abertura de capital, que é o IPO, as empresas montam o prospecto de oferta. O que é isso, gente? Esse prospecto de oferta é quando você informa ali tudo, identificação da empresa, quando você informa qual a disponibilidade do percentual da empresa que você vai colocar em mercado, quais os valores que vão ser ofertados por ali, como é que ele vai chegar a esse valor. É um valor que ele faz de acordo com o cálculo, através de demonstrações contábeis, e principalmente com o que o mercado dita, o que o mercado fala, né? Então, o preço, a precificação do seu ativo, de acordo com as informações que você tem ali dentro da sua empresa e com as informações que vêm do mercado. E quem é que dita efetivamente o preço é o mercado, né? Quem vai dizer, o quanto vai pagar ali é o mercado. Mas ele precisa de um norte, né? Então, nesse prospecto de oferta, é esse norte aí que você oferece, que é como se fosse um
uma declaração da empresa dizendo: olha, eu sou empresa tal, sou estruturada dessa maneira, estou colocando à disposição aí a minha algumas ações da minha empresa a determinado valor. Quem se sentir interessado, por favor, retorne, né, dizendo sobre esse interesse. É basicamente isso, esse prospecto da oferta, né? E esse prospecto, ele vai incluir as demonstrações financeiras, geralmente de 3 anos, tá? De 3 a 5 anos, mas geralmente segue o padrão de 3. Isso quase um ano antes de abrir o capital, tá? Quando tiver 6 meses para abrir o capital, começa a se fazer os contratos de transição de propriedade, começam assim a serem escritos, né? Então, as demonstrações financeiras têm que passar por auditoria. Vocês vão ver quem abre o capital. A auditoria tem que ser, no mínimo, anual, tá? Segue um monte de exigência, é isso que deixa o processo também caro. Com 3 meses antes do IPO, o conselho ele se reúne, vai analisar a auditoria que foi realizada, a empresa já está listada na Bolsa de Valores e vai começar a emitir as suas ações. E aí, no último mês, ela deposita o prospecto na CVM, emite o comunicado para a imprensa, para que todo mundo saiba que ela vai fazer a abertura de capital, e, finalmente, ela vende as ações. Então, além de todas as taxas que ela já pagou, que a gente abordou lá de 2 milhões, eles vão pagar mais essas taxas todas anuais, que é de 1 milhão, hoje deve estar na faixa de 1,5, mais ou menos, por ser uma empresa que transaciona com títulos públicos, com emissão de ações, debêntures e por aí vai. Então, é pouco dinheiro, né, gente, que sai aí para esse processo? Ave Maria, demais. Mas a gente entende que essas empresas já estão num patamar em que ela já possui uma possibilidade de ter esse capital, né? E pretendem evoluir, crescer, expandir, né, seus negócios, já faturam aí cerca de milhões, bilhões ou mais, né? Não são empresas que faturam poucos, não sei, 300 mil, não. São empresas que faturam realmente num patamar anual de bilhões e trilhões, né? São empresas que já são mais estruturadas e possuem um porte muito maior do que as empresas de comércio desse dia a dia que a gente conhece, apesar de que elas estão inseridas no comércio. Por exemplo, a gente tem a Riachuelo. Riachuelo é uma empresa de capital aberto, né? Está no comércio, mas ela está num comércio que está em diversos lugares do país e fatura aí bilhões e por aí vai no ano, né? A Renner, né, professora? A Renner também. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo aqui botar para vocês. Eu vou mostrar para vocês algumas das exigências. Eu não sei se eu mostrei na outra, mas eu mostrei para vocês onde é que vocês verificam as informações que as empresas têm que mostrar trimestralmente. Mostrou. Mostrei? Ótimo. Mostrou. Deixa eu só pegar uma aqui de IPO. Espera ainda. Da primeira empresa, cadê aqui? Um prospecto de oferta, só para vocês verificarem como é que é esse prospecto. Só um instante. Para vocês verem como é que... O que é que eles dizem, né, nesse termozinho de oferta. Cadê aqui? Agora é um processo muito interessante, viu? É um processo interessante. Quem atua nessa esfera, quem geralmente trabalha com finanças e quer atuar nisso aí, eles se qualificam bastante, né? Mas tem uma contrapartida muito boa. Muito boa. Cadê, meu Deus? Investidor, aqui. Oferta pública, distribuição primária e secundária. Existe a possibilidade de, depois que você faz essa primeira abertura do mercado, fazer uma segunda abertura? Existe. É o que a gente chama de oferta pública de distribuição secundária, tá? Eu queria pegar o modelo aqui, mas não estou achando, não, para mostrar para vocês. Cadê,
gente? Oferta pública. Aqui, acho que essa daqui tem. Da Ambima. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Acho que vou ter que disponibilizar a tela para vocês. Cadê? Aqui. Tá aparecendo aí para vocês, não? Ainda não, para mim ainda não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu gerar de novo aqui para ver se vai. Deixa eu carregar aqui. Não tá indo, não. Cadê? Deixa eu ver se esse da Vivara vai. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela, que isso aqui eu acho que vai. Estão vendo aí? Da Vivara? Todo mundo consegue visualizar? Rapaz, eu acho que tá carregando aqui ainda. Bora ver aqui. Agora sim. Seguiu? Pronto. Então, gente, ó, esse aqui é um prospecto de oferta pública da Vivara, tá? Vocês verem que aqui, ó, ela já coloca já vem o nome da empresa, CNPJ, toda a identificação da empresa, o valor da oferta aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Aqui. Eu tô. Sim. Que são ações ordinárias, né? O código dela aqui, ó, na Bolsa de Valores. Na B3 é esse Viva 3 aqui. E aqui o preço das ações. E aqui ela fala, ó, registro de distribuição pública primária, que é o IPO. É em 9 de outubro de 2019. Aí repete a questão da secundária, tá? Mas, para a gente aqui, o que a gente está abordando agora é esse primeiro registro aí de distribuição pública. Aqui, de cara, você já tem o preço da ação, tá vendo? R$24 cada ação. E ela vem identificando a empresa, colocando os principais pontos, né? Aqui, ó, em conjunto com quem ela está fazendo essa distribuição de ações no mercado, aí ele bota os bancos que estão apoiando. Aqui vem o preço por aqui embaixo, ó, já coloca o preço por ação, as comissões, os recursos líquidos, realização de oferta primária mediante aumento de capital da companhia, bota aqui, ó, com exclusão de direito de preferência dos atuais acionistas, tem que deixar claro. E finaliza aqui, ó o tanto de coisa. Gente, só aqui são 782 páginas. Só esse prospecto, tá? Então, tem as definições, informações da companhia, estimativa, identificação dos administradores, dos profissionais que estão envolvidos, porque isso influencia também na ação, viu? Se tem uma coisa que o mercado olha também, é quem está gerindo aquela empresa. Porque dependendo de quem estiver, ele pode pagar mais ou pode pagar menos. Por exemplo, se o Silvio Santos sair de um SBT, vocês acham que... Não sei dizer para vocês, não me recordo se o SBT está listado na Bolsa de Valores. Mas se o Silvio Santos sair, imagine se tivesse... Vocês acham que o valor da empresa, ele sobe ou cai? Ele cai, porque perde a credibilidade, né? Despenca, né? Despenca, porque se aquele homem morrer, o valor do SBT cai bastante. Então, assim, são pontos
que são todos verificados aqui. Aqui a gente tem também parecer dos auditores independentes, como é formado o capital social, quem são os principais acionistas, quantidade, montante de recursos, o público-alvo, cronograma da oferta, né? Direitos, vantagens, como é que tá as negociações, como é que está listada essas ações na B3, que B3 porque é a nossa Bolsa de Valores, tá? Aqui apresenta as instituições que estão participando da oferta, que são as principais, são os bancos de investimento que eu falei para vocês. Relacionamento da companhia com os acionistas, vendedores e coordenadores da oferta. Relacionamento com os vendedores entre acionistas, vendedores e os coordenadores também da oferta, que é ali entre a companhia, aqui é entre os acionistas, essas pessoas. Fatores de risco relacionados à oferta de ações. Outra coisa, para abrir capital, tem que ter conselho para definir, para tomar decisão. Se a decisão for centralizada em uma pessoa, em um grupo de pessoas, pode ter certeza que não se abre capital. Para onde é que vão esses recursos? Capitalização, juros, né? Diluição da empresa, como é que vai ficar? Aí aqui vem os anexos, o estatuto da empresa, ata de reunião, declaração, tudo que a CVM pede, ó. Demonstrações financeiras, tá vendo? Tudo. Então, assim, é um monte de informações que tem que ter uma equipe muito qualificada para estar fazendo, né? Inclusive para passar no rigor, nos trâmites que a CVM exige. Então, não é qualquer processo, é um processo realmente muito cuidadoso, porque vai definir a vida de uma empresa, né? A nova vida de uma empresa. É como se você saísse ali, ó, você saiu sei lá, você deixou de ser solteiro, vai casar, já tem filho e a coisa vai mudar. E a coisa vai, sabe, se transformar numa outra vida. Seu porte, sua estrutura de vida vai ser uma outra. É um 360. Então, tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado, tá? E, para a gente voltar aqui, cadê o... Ah, não, eu vou... Não voltou para coisa, não, então eu vou compartilhar a tela novamente. É mais fácil. Então, tá. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a gente, com isso, aborda todos os assuntos da 3.2 e 3.3, tá? Só que a gente vai fazer uma atividadezinha para a gente fechar esse processo. São duas atividades. Deixa eu botar aqui. A primeira... São duas atividades. Uma a gente vai fazer aqui agora em conjunto. A outra, vocês vão fazer como se fosse um trabalhozinho, né? Detalhando, eu vou explicar tudo direitinho. Porque vai fazer parte da parcial. Quem não chegou no início da aula, eu avisei que a parcial vai ser daqui a 2 semanas, né? Dia 22 de maio. Tá? Quais são os assuntos? Toda a unidade 3. Por quê? Hoje a gente fechou a unidade 3.2 e 3.3 e a 3.4 a gente encerra na semana que vem. Depois disso, semana seguinte, nossa provinha, tá? Com toda a unidade 3. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, todos estão com um livro aí da disciplina? Quem não tem, baixa aí no AVA. Vocês vão responder as atividades da unidade 3.2 e 3.3, tá? Primeiro a gente vai fazer, são 3 questões só de cada, da 3.2 e 3.3. Eu vou dar um tempo para vocês lerem, responderem uma e a gente vem e corrige, por aí vai, tá? Depois disso, vocês vão traçar e detalhar o caminho que a empresa, ela é de capital fechado, precisa seguir para fazer para abertura de capital, né? Para fazer a abertura de capital. Onde é que vocês vão conseguir isso? No site da CVM, no livro de vocês, mas o livro de vocês tá com pouca coisa. Então, eu quero que vocês sejam mais profundos nessa primeira atividade. Por isso que ela vai valer aí 25% da parcial de vocês, tá? Então, assim, vocês vão fazer o passo a passo, não é chegar lá, ó, isso, não. Tem que explicar, ó. O primeiro processo é formar uma equipe.
essa equipe precisa ser assim, assim, assado, por conta disso, disso e disso. Profissional tal que vai fazer isso, profissional tal que vai fazer aquilo. Eu já dei uma abordagem geral aqui, que dá para vocês terem um norte, tá? O livro de vocês também vai ajudar muito. Mas eu quero que vocês acessem o site da CVM e pesquisem, né? E verifiquem como é que esse processo ele acontece. E tentem compreender isso. Para que vocês não façam aquele negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Até porque esse assunto vai cair na prova, né? E para quem tiver interesse em se especializar, pode seguir nesse mercado aí. Tem muita empresa querendo abrir capital. Daqui mesmo de Itabuna, tem diversas empresas que têm já a possibilidade de ir para esse caminho. Mas eu mesmo, aqui, local, né? Eu desconheço. Quem pense nesse processo, eu sei que tem empresas que se organizam, mas ainda não estão nesse patamar, mas que podem vir abrir, podem, tipo o Hospital de Olhos Beira-Rio, tá? Eu sei porque eles faziam na Fundação Dom Cabral um curso que a gente fazia de excelência de gestão, e eles contrataram pessoal para poder organizar todo o processo deles, para conseguir diversas certificações, e futuramente, quem sabe, fazer essa abertura de capital. Então, há mercado, né? Tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do país. E remuneração altíssima, né? Agora, lógico que quem trabalhar nessa área tem que se qualificar, falar a língua, ter cursos específicos da área, pós-graduação, um mestrado, alguma coisa do tipo, né? Tem que fazer o investimento, é como se fosse a empresa aí que vai abrir o capital, faz um investimento alto, né? Mas o retorno que se espera também é mais alto ainda. Então, vamos fazer aqui a resposta da unidade 3.2. Acho que eu estou com esse coisinha aberta aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui é 3.3. Vou colocar aqui, porque quem não está com o livro pode se basear. 3.2. Primeira questão aí, ó. Todo mundo está enxergando? Quem não tiver com o livro, no livro, a página que aparece aqui em cima é a 141. Deixa eu pegar aqui um. Gente, eu vou mudar a tela aqui rapidinho, só para registrar quem está na aula, tá? Só um instante. Espera aí. Teve alguém que entrou depois e saiu? Não, né? Foi Luiz, Ludilei, Igor e Valdenice. Acho que só foram vocês mesmos. Vou voltar aqui. Pronto. E aí? Essa daí eu respondi a letra E. Quem foi que falou? Luiz. Foi Luiz, né?
Eu acho que a letra E mesmo, ações. Mais alguém, gente? Girlei tá aí, Girlei? Tô, professora, mas consegui entrar agora. Tem pouco tempo, Ah, não assisti a aula toda, uhum. não. Chega do trabalho agora Ah, e... tá. Ah, beleza. Valdenice, Ações. ações. Todos estão corretos. A Alfa Limitada é uma empresa do ramo de informática que decidiu por abrir o seu capital e realizar a IPO. O que é IPO, gente? A primeira abertura de capital, né? Exatamente. Primeira oferta pública das ações, né? Ou seja, a abertura do capital da empresa. Certo? Então, a empresa deverá emitir apenas que tipo de títulos imobiliários? Ações. Letra E, com certeza. Tentem ver a segunda questão aí. Eu acho que é a letra E. Letra E. Que mais? Ações. Paz. Entre dúvida entre a e a E. AC. Eu acho que é a C também. Beleza. AC. C. Vamos lá. Para participar do mercado de capitais, a empresa deve ser uma SA. O que é SA? Sociedade Anônima. Exatamente, ou sociedade por ações. Para ser considerada uma empresa SA, a empresa deve possuir algumas características. A principal característica dela é ter seu capital social representado por ações. É basicamente a resposta lá da primeira, gente. Tá? Então, é a letra C de casa. Ter seu capital social representado por ações. Teve gente que falou que não foi? Captar recursos por intermédio das bolsas de valores. Não necessariamente uma empresa de capital aberto utiliza a bolsa de valores, viu? Pode utilizar também balcões, tá? Eu tava em dúvida também com a letra A. A negociar ações no mercado ela faz isso também. É uma característica da maioria delas, né? Mas nem todas fazem isso. Mas a principal característica, o que faz ela ser uma SA, é porque ela pega o capital social dela e transforma em ações, né? Sai de Ok. cotas para ações. Terceira aí. Leiam com atenção aí, viu? Cuidado para não pegarem alguma pegadinha aí.
Eu acho que como custo adicional, eu acho que seria a letra B. O restante, tudo, no caso, obrigação, né? Acho que seria alguma coisa desse tipo. Mas Eu, observe eu, a pergunta. eu tô Ó, em dúvida entre a A e a D. olha só o que a pergunta diz. Uma operação de IPO exige alguns custos adicionais. Considera-se custo de IPO. Não está falando só. Esse custo que ele botou ali em cima, adicionais, pode ser muito genérico. Mas observe o que ele está perguntando. Considera-se custo de IPO. Pode ser adicionais ali em cima, adicionais para a empresa. Tá? Por conta da nova realidade. Não necessariamente do processo do IPO. Eu acho Entendi. que é a letra D. D? É. Não. Quem não mais? deu, não. Eu ainda tô em dúvida, professora, entre a A e a D. Eu acho que eu colocaria a D também. D. Vamos lá, então, né? Gente. A senhora falou alguma coisa Taxas. sobre escrituração de ações no início. Eu não lembro muito bem. No caso, Que quando ele fala considera-se custos de IPO, ele está falando como uma coisa, obrigação, né? Como uma obrigação específica da primeira abertura, não é isso? No processo de abertura, ele vai ter que ter alguns custos, não é isso? Como no caso a senhora falou, a montagem da equipe, essas coisas. Para conseguir, para abrir e deixar tudo Exatamente. regulamentado. Por isso que eu tô em dúvida entre a A e a D. Eu colocaria A Exatamente. justamente por causa desse contexto que a senhora falou, que tem que ter o contador, tem que ter uma pessoa que já conhece o mercado, essas coisas. Uhum. Pois é, e é exatamente isso, gente. Ele está perguntando os custos do IPO, de uma forma geral, né? Então, tem o quê? A coordenação do processo, a garantia e colocação, que é a colocação da oferta pública de ações, né? Então, seria a letra A. Alguns falaram letra D, taxa de fiscalização da CVM. Vai ser fiscalizado, mas não agora, né? A IPO é a primeira abertura. As No taxas de caso, essa D fiscalização vão seria ser anuais, depois né? de já ter aberto. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Vão pagar algumas taxas, pode até ter no meio ali taxa de fiscalização disso daquilo, mas as principais taxas que eles vão pagar agora no IPO são as taxas para ele ser inserido no cadastro da CVM, ser listado lá na CVM e na Bolsa de Valores. Tá? Teve outra coisa, serviço de escrituração das ações. Não que não seja, né? Também vai fazer parte. Mas o que é custo mesmo dele é essa parte aqui. Vai ter que ter toda aquela coordenação, equipe, né? Garantia do processo, colocação da empresa dentro do mercado de bolsa de valores, essas coisas. Tá? Então, seria essa. Agora, vamos para a atividade da 3.3. Por quê, gente? A 3.3 está falando das vantagens e desvantagens. Então, não dá para a gente fazer só uma aula sobre vantagens e desvantagens, né? A gente já dá para abordar bem em uma aula só. Então, por isso que eu juntei a 3.2 e a 3.3. Então, vocês podem aqui, ó. Primeira questão.
Deixei mudo e fiquei falando aqui para vocês. Aqui é só para vocês conferirem o gabarito, ó. Primeiro, letra E, tá vendo? Primeira emissão de títulos, ações. Segundo, letra C, principal característica. E letra A. Esses são os custos iniciais, os outros são custos de manutenção. Deixa eu voltar aqui. Conseguiram? Letra C. Eu coloquei letra C também. Mais alguém? Então, vamos lá, né? No processo de abertura e oferta pública de ações, IPO, o item custo de captação da empresa sempre é tratado, né? Então, em relação ao custo de captação, podemos afirmar que, certíssimo, letra C. Geralmente, eu acho que eu frisei bastante isso, a captação de recursos via mercado de capitais, ele possui menor custo. Por isso, considera-se uma vantagem a empresa captadora, né? Letra C, certíssimo. Segundo aí, gente. Letra E, professora. Mais alguém? Estou em dúvida entre a B e a E, assim, também. Letra E. Mas a letra B também me deixou meio confuso. Porque, assim, essa vantagem que a questão menciona é uma vantagem para a empresa, né? Para a empresa que tá fazendo o IPO, que tá abrindo capital, né? Exato, exato. Então, vamos lá, né? É a letra E, relacionamento com colaboradores. Eu abordei bastante essa questão porque os colaboradores, eles começam a receber por desempenho, além do fixo,
né? Então, isso gera uma motivação para eles. Por que não é a letra B? A letra B, não sei se você se recorda, mas a gente colocou como uma desvantagem essa parte de informações internas. Por quê? Como vai seguir um padrão que é exigido pela CVM, acaba que perdendo aquela questão daquela definição, daqueles relatórios que atendem especificamente um aspecto interno, entendeu? Então, se perde um pouco dessas informações financeiras nesse quesito do ambiente interno. Mas, por conta disso, a letra E, gente, relacionamento com colaboradores. Vamos ver aqui a terceira questão. Alguém falou outra letra aqui? Não, né? Vamos para a terceira. Depois eu boto o gabarito também para vocês, se quiserem ver as informações. Agora, eu confesso para vocês que eu também fiquei... Quando eu li de primeira, eu fiquei em dúvida entre a B e a E. Mas depois que eu vi o internos, aí eu já descartei. Aí é que entra a letra A, né? Com uma desvantagem do processo. Eu colocaria A aí, né? Né? Vamos ver. O que mais? Eu tô em dúvida entre a B e a E. Vamos lá, né? Tem historinha aí da empresa. A seguir são apresentadas alternativas que correspondem a vantagens ou desvantagens do processo do IPO. Assinala a alternativa que signifique uma desvantagem desse processo. Eu vou mostrar depois o gabarito ali para vocês, gente, que o gabarito dá a explicação que eu entendo que é correta, mas bota a letra, para mim, que está errada, né? Mas vamos lá, é a letra A, né? Qualidade das informações financeiras para tomar... Assinale a alternativa que significa uma desvantagem, né? Qualidade das informações financeiras para tomar de decisão gerencial no ambiente interno da empresa. Então, seria essa, exatamente. É uma desvantagem porque se perde um pouco dessa qualidade interna, né? Aqui no gabarito, só mostrar para vocês, aqui, ó, letra C, né? Letra E, e aqui ele bota a letra E. Mas deve ter sido algum erro de digitação, porque a explicação, ó, é toda da letra A, tá vendo? Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim. Então, assim, a letra correta é a letra A. Eu entendo que é a letra A, né? Até não só pela explicação, mas porque ali não tem como ser a letra E, não, né? Então, justamente por essa questão aí como se é muito padronizado, tem que seguir todas as normas da CVM, então acaba perdendo um pouco dessa identidade, né, que existe quando você faz um relatório que é dentro da sua realidade, né? Pronto, e aqui a gente finaliza, aí vocês ajustam a 3.4 para a semana que vem, tá vendo? Fonte de recursos para financiamento empresarial, a gente vai trabalhar com essa questão na próxima semana. E eu preciso que vocês, deixa eu voltar aqui, tracem e detalhem o caminho que a empresa de capital fechado precisa seguir para a abertura de capital. Desde o momento que ela se organiza até o momento que ela faz a abertura. Ok? Isso aí a gente vai trazer na próxima aula, né, professora? Na sexta que vem, né?
na próxima aula. Se vocês quiserem, né? Agora a gente está finalizando a aula, porque a gente fechou essas 2 unidades. Mas se vocês quiserem já começar a ver alguma coisa no livro, nos sites, podem ficar à vontade, que eu estou por aqui. Ok, perfeito. Alguma dúvida, gente? Querem algum para mandar por esclarecimento? e-mail isso aí, professora? Vai mandar pelo AVA. Vocês podem mandar pelo e-mail do AVA, tá? Que eu vou pegar tudo de lá. Certo. Aí, qual é o prazo disso? Até a próxima aula. Ok, perfeito. Beleza? Certo. Vou tirar aqui. Se alguém quiser começar e quer tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, estou por aqui, viu, gente? Vou continuar. Ô, professora, Pode falar. você tem esse slide, ele tá lá no AVA lá também, né? Eu toda vez eu dou a aula primeiro, depois atualizo. Aí, por exemplo, assim que eu finalizar a aula aqui, eu pego a gravação, boto lá da aula, junto com o slide, viu? Em PDF. E esse slide que pede a atividade vai estar lá também, né? Vai sim. Então tá É bom. ele mesmo que eu boto junto com a gravação aqui. Ok, perfeito. Beleza.